Esse podcast tem uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Então vamos pro próximo. Aquelas larvas que a gente vê do defunto não é só das moscas de fora, aquilo lá vem da gente. Aquilo ali tá dentro de nós, que é a nossa fauna intestinal. Conta pra mim, como é que é isso daí? Eita, É assim, conta. você tem a tua flora... Morri, pum, caí. Tá, caiu duro ali. Aí te esqueceram lá em casa e não acharam você. Aí os bichinhos, ueba! E aí, de dentro pra fora, começa o processo de decomposição, começa na fossa ilíaca direita, que é uma alça intestinal, aonde esses bichinhos eles vão começar a fazer uma festinha ali pra você começar. Quer dizer, já tem uns bichos aqui Tá me esperando. pronto, não, ele pausa tá aí, só pausa ali aí. esperando. Cara, Ela tá certíssima, inclusive, dentro de mim tem um esquilo que se chama Bertoldo, que ele mora dentro de mim, a minha fauna intestinal. não, mas ó, Cara, peraí, como é que é? É, não, mas ó, cara, mas... assim, ó, o que eu acho que rolou foi uma confusão, assim, Foi. ela Porque, fez de uma fato, mistura, De fato, a decomposição é de fora é de dentro pra é de dentro fora. pra fora. por Mas quan- o que é a fauna que ela falou? Então, ela fez uma mistura e quando ela misturou os micróbios que existem, que é a nossa microbiota intestinal, e ela misturou isso com as larvas, que são moscas, são as larvas de moscas, foi uma mistura indevida, incorreta. Sim. Porque, As tipo, moscas... Acho que vocês estão tentando passar pano, porque assim, acho que ela falou que a larva vem de... Já Sim, tá lá não, e vem não, de dentro. isso foi um absurdo. Inclusive, isso aí tá errado. isso é uma coisa que foi desbancada apenas em 1600 e tanto, né? Então, assim, voltamos à época medieval de achar que as larvas brotam de carne em decomposição do nada. Inclusive chama biogênese isso, né? Isso já foi Geração desbancado há algum espontânea. tempo. Mas, ó, Mas peraí. é sério, eu acho que eu entendi o que ela... Eu acho que eu tô no time Marcão aí, eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Porque, de fato, começa de dentro para fora e, de fato, a gente tem seres vivos que estão ali convivendo no nosso intestino, no nosso organismo, e eles que começam esse processo de decomposição. Mas eles não são animais. Não, são, Não, bactéria, assim, não são tem nada a ver bactérias. com larva. Não Assim. tem nada a ver com larva. As larvas de moscas são as grandes responsáveis pela perda do peso corporal. Quem come a carne dos mortos é o conjunto de larvas que vai lá. Então, você que quer emagrecer, já pega uma varejeira, Já. lambe ela. Exatamente. Míase que chama, Uma né? míase, essa. Isso é outra coisa que eu ia falar. Ela poderia estar se referindo a uma míase. A míase é uma infecção não, né? Tipo, é a colonização de tecido vivo por larvas de moscas. Então, às vezes isso acontece antes da morte? Acontece, é bicheira. Tá? Então, às vezes a larva tá lá, tá comendo, não sei o quê. Mas geralmente essas larvas elas não estão envolvidas no processo de decomposição, mesmo que a pessoa venha a morrer depois. A gente até usa isso. Ah, a pessoa morreu, mas tem larvas que são típicas de míase. Aí você pode associar isso com sinais de maus tratos, caracterizar outras condições, mas não entra nesse escopo aí da decomposição. Que aí eu acho que foi, velho, a mistura que ela fez aí, de falar que, porque a bactéria, a larva já tá lá dentro. Não, a bactéria tá lá dentro. Aliás, a bactéria não tá lá dentro, já tá lá dentro, ela tá na nossa pele, Sim, ela tá em tá em tudo. tudo quanto é canto, velho. Mas ela mandou tem a fauna interna. Não. Tipo assim, porra. Inclusive, bactéria não é fauna, né? A gente Não é chama fauna, de microbiota. E nem é flora intestinal, nem flora intestinal mas até também, hoje porque- tem gente que fala flora intestinal. Mas, enfim, não vem de dentro de você as larvas, né? Se você morrer num ambiente hermético, não vai ter larva, porque a mosca precisa ir lá, lamber sua carne morta, cebosa, fazer um Botar o cocôzinho de ovinho. ovo ali, pra você virar um grande... Primeiro ela transa em cima de você, né? Tá lá. Aproveitou porque fez um lanchinho ali, já tchucu, põe os ovinhos e você também. Aí nasce o filho dela, o filho, opa, O que eu Não, vou tá. comer? janta, almoço e café da manhã. Fácil. Hotel colonial. Mas assim, eu já fiz caso de podrão que tava num cômodo, sei lá, eu lembro uma vez que tava muito podrão já, que ele tava num... Podrão é um cadáver de decomposição, tá? Eu falei podrão aqui bem naturalmente. Aham. Cancelado. É cancelado. mortos. Mas ele tava no apartamento com tudo fechado, todas as janelas fechadas, a porta fechada e a porta não tinha quase fresta, assim, cara, tinha quase nada de larva dentro Uhum. do apartamento, sabe? Às vezes afogado também, né? Tipo assim, eu já peguei um comum. afogado que parte dele ficou pra fora da água e parte ficou dentro, submersa. E dava pra ver claramente a diferença de colonização da parte que tava fora, né? Que as moscas tinham acesso. E eu acho que até tem alguns insetos aquáticos que talvez venham a depositar ovos e tal, mas é tipo assim... Mas é outro rolê. Os maiores
insetos que estão envolvidos com cadáver são as moscas, né? E elas não são aquáticas. Aham. Aí, falando disso, eu vi também na internet já gente falando do tipo, beleza, porque a pessoa foi enterrada, ela tava num caixão fechado, esse caixão estava enterrado e o caixão revestido por concreto ainda por cima, né? E aí, quando você vai exumar, você tira esse caixão e tem larva. E as moscas surgiram de Apareceram onde, do né? nada. Elas entraram dentro do caixão? Como é que é? Não, né, gente? Não, assim, tem larva aliás, tem mosca que tem essa capacidade, né, de colonizar cadáveres enterrados. Para toda coisa que existe, tem um bicho especializado exatamente naquele tipo de substrato. Sim, olha o Vitor Mas e as práticas dele, esquisitas. A explicação mais plausível é que simplesmente Que- a mosca colocou ovo Às em vezes a qualquer mosca, outro momento, né? exatamente. Às Durante vezes a morte, no enterrou. IML, na funerária, no velório. Exatamente. Nas roupas, não precisa nem ser na pessoa, né? Nas roupas, no próprio caixão. Não, enfim. chega. Ou ela bota o ovo, ou ela já bota direto a larva, e às vezes bota a larva num orifício, a larva. Porque tem algumas moscas que não põem ovo, né? Põe a larva direto. Aí já. A Não larva. sabia disso. Tem. E é bem comum a gente É tipo encontrar. uma pessoa tendo um filho, então. Assim, parto- não é que ela não Só põe que ovo. muitos. O ovinho fica dentro dela, É. o ovo eclode dentro da mosca, e Sim, aí ela vai lá pra exatamente fora. como uma pessoa tendo filhos. Um Diferente. parto. Sai da placenta dentro e depois sai. Não tem placenta. Bom, não vamos fazer paralelos com as pessoas. Eu sou Mas engenheiro, isso, gente. Eu é tô uma aqui só... tática de cuidado parental, né? Tipo, a mosca, ela nutre muito melhor aquela larva. Ela prefere fazer assim, né? Entre muitas aspas, do que ficar botando 1000 ovos e, tipo, cada um que se foda aí. Você já matou varejeira? Às vezes você dá uma chinelada na varejeira, ela explode e fica um monte de larvinha assim. É? Porque tava dentro dela. Esperando pra ser colocada. Olha aí, você ouvinte que quer matar uma varejeira pra ver o que acontece, pode testar. Faça Eu isso também não em sei sua se é casa. varejeira, mas parece Uma mosca grandona. Uma mosca cinza, a mais acinzentada. Tá. Aqui tem umas listrinhas assim. Beleza, então. Geralmente isso acontece. Faça aí na sua casa. Faça. Mas, uma curiosidade. Que o Banegói falou que foi desbancada, né, a teoria da geração espontânea. E realmente, né, dessa maneira que a gente acredita, que a gente foi ensinado, foi desbancada. Mas vocês já pararam para pensar que quando a Terra foi criada... Você tá parecendo teoria da conspiração. Vamos ver onde vai dar. Nunca parei pra pensar Não. nisso. Quando a Terra foi criada, o nosso planeta surgiu há 4 bilhões e meio de anos atrás. Não de existia acordo com a vida. Bíblia. Não, Então tá, tudo continue, bem. por favor. Não, mas até na Terra da Bíblia, quando foi criado, não tinha vida. Não tinha vida nenhuma. E hoje existe vida. Então, em algum momento, apareceu a vida na De Terra. fato, né? Mas E esse Então- processo acabou? Foi só essa vez e nunca mais teve? Não, tipo então, isso? dá trela para muita conversa. Mas em algum momento não tinha vida e logo depois as coisas se uniram e alguma coisa já era vivo. Uhum. Então, cadê que desbancou a teoria da geração espontânea? Porque isso é geração espontânea também. Olha pra aí. larvas, né, no caso. Para larvas não vale. Para larvas já foi desbancada. Pronto, próximo tópico. Então, Isso, para né? mais assuntos filosóficos, Vamos pra existência mude de podcast, Deus. vai a outro. Porque aqui isso não vai achar resposta nenhuma. Checkmate, ateus. Não. Então vai, próximo. Fui acompanhar uma Problemas técnicos. necrópsia de um enforcado. E na época o contingente era muito pequeno, então a gente acompanhava o perito criminal. A equipe era muito reduzida. E aí eu ia com o perito criminal pro local. Era um suicídio, cara. E o cara tava pendurado, tocando os pés no chão, praticamente de joelho assim, no chão. Aí eu olhei para aquilo porque na minha cabeça, pô, velho, enforcado o cara tem que ficar pendurado, né? pendurado, porque senão o cara levanta e pronto. Sim. Instintivamente, você vai soltar a mão, né? Como que esse cara ficou desse jeito? E o cara lá quase de joelhos, assim, no chão e de olhos abertos. E ele não tinha energia nenhuma na casa, cara. Nada de energia. Aí o perito... Acho que ele falou já o que... Isso, na real, é uma Inter- coisa que muita gente pergunta, né? E acha a mesma coisa que ele, né? Teve até um caso aqui em Brasília muito famoso, né? Que um taxista foi achado, assim, numa cela da delegacia, né? Ou ele era sim. motorista de ônibus. Pô, né? não, e Ele os era- comentários era tudo assim, perícia vendida, Aham. porque como que o cara se suicida com os pés no chão? Sim. É. Não, ele trabalhava na Caixa Econômica, eu acho. Era um Eu acho negócio que ele era assim. motorista de alguma coisa. Não me lembro. Enfim, mas sei lá. era que ele pegou acho que era uma gravata, né? Não Ou sei. cueca. Olha só. a gente estamos não sabendo- lembra de A gente não sabe porra nenhuma. Mas, enfim, tem Mas- um caso que é relativamente famoso, mas é porque eu não sei os detalhes, mas é porque
a discussão inteira foi em cima disso, né? Que teria sido um enforcamento forjado porque ele estava encostando os pés no chão e não estava completamente apoiado e que não teria como morrer de enforcado se você está encostando. Uhum. E o que a gente vê na prática, na verdade, é que, sei lá, 90% dos casos o enforcamento se dá com o corpo encostando em alguma superfície. Um apoio em algum lugar. Que é o que a assim, gente chama de enforcamento, de suspensão incompleta, né? Aham. E quando a gente fala, tipo, acho que é isso que você ia falar, né? Quando a gente fala de encostando em alguma coisa, não é necessariamente, tipo, o pé ou o joelho, às vezes é, tipo assim, ele tá meio que perto de uma parede e parte do corpo tá apoiado na parede. Não, nem era isso, era que eu acho que na minha experiência, assim, de local, eu diria que é por aí, uns 90% também. Não, Tipo, isso eu digo pela minha experiência também de local. Eu quase nunca fiz completo. mas olhando na literatura, os resultados são meio, tipo, vários estudos colocam como a maior parte é incompleto mesmo, mas é um pouco mais baixo ainda. Aí eu não sei, só que eu nunca achei um estudo do Brasil, Uhum, especificamente sobre isso. entendi. Mas de outros lugares é meio Esse que... número eu coloquei da minha cabeça, assim, não, mas pela minha pra- experiência. Sim, mas pela minha vivência também é isso, assim, é tipo, cara, é muito mais do que a metade, com certeza, assim. Mas enfim, é porque a gente... Esqueci a palavra, mas tipo assim, a gente não tem uma noção de quão rápido é a perda de consciência no caso da Aham. asfixia, né? Tipo assim, a asfixia, na verdade, ela pode ocorrer por vários mecanismos biológicos diferentes, né? O mais comum é a constrição dos vasos sanguíneos. Então, você interrompe o fluxo de sangue para a cabeça e aí isso gera perda de consciência. E isso é, tipo, muito rápido. Então, mesmo que a pessoa esteja, em um primeiro momento, meio apoiada, se fechou os vasos do pescoço, e é, tipo assim, segundos ela perde a consciência, e aí, com a consciência perdida, ela fica ali naquela posição e aí, de fato, vai ao óbito, né? Assim, não tem muito essa coisa de, me arrependi, eu tenho como voltar. Não, inclusive, eu já fiz vários casos em que, teoricamente, a pessoa teria meio que ameaçado que ia se matar pra alguém. Tipo, eu já fiz uns casos assim, que tinha essa história, né? E, cara, a pessoa não consegue fazer isso de ameaçar, vou colocar uma corda no meu pescoço, vou afrouxar aqui o peso e achar que vai conseguir voltar. Não vai. Não vai. É que nem quem acompanha a luta, né, vê como que é fácil a pessoa apagar com um mata-leão, né? É Sim. a mesma coisa, tipo assim, fechou aqui os vasos sanguíneos, causou algum tipo de hipóxia aqui, já... Porque como é asfixia, o pessoal pensa em interrupção de vias aéreas, né? De Aham. entrada de ar, mas na realidade não é isso que acontece, né? Na É. maior parte dos... Pode acontecer, sim, mas você precisa de uma força maior. E isso também é uma coisa que eu ia falar. Outra coisa é que subestimam é a força necessária, né? Tipo assim, é Uhum. uma força muito pequena para você conseguir, porque os vasos daqui do pescoço estão muito próximos aqui da superfície, né? Então, qualquer força, por menor que seja, consegue fazer isso. Então, às vezes até eu já peguei casos de que o cara literalmente se matou deitado na cama, enforcado, Uhum. e aconteceu. A força para comprimir, né, os vasos mais superficiais é em torno de 4,5 kg força. É E muito uma pouquinho. cabeça humana tem, em média, isso. A cabeça de uma pessoa adulta, né? Ou 4, seja, 5 quilos. o próprio peso da cabeça, né? Ou seja, deitado você consegue fazer isso. Eu já fiz também caso de gente deitada. E, inclusive eu tenho um que o cara fez. Falou, já fiz também. Eu falei, caralho, velho. Já fiz perícia do local É de alterótica, essa asfixia a aí. pessoa deitada e o cara se filmou. Inclusive, eu Caralho. falei zoando esse negócio de asfixia alterótica, mas já tivemos colegas que fizeram locais De asfixia alterótica. que deu errado. Que, assim, né? Foi além do que era... Pô, que maneira ruim de morrer, né, velho? Mas é porque eu também imagino que esse tipo de prática deve ser uma coisa a dois, né? Ou muito boa. Tipo assim, se der errado, a outra pessoa vai e te tira daquela Sim. situação. Mas tem a galera que faz masturbação mesmo Então, também. esse caso que eu sei, que meu colega fez lá na perícia, foi de caso de autoasfixia, né? Que tinha um vibrador perto. Tinha de tudo ali, meu Ah. amor. Tinha de tudo. Mas rola mesmo. E tem descrição disso na literatura, né? De vários casos, assim. Normalmente a galera faz em maçaneta de porta, né? Pra se masturbar fazendo isso, né? Então... Normalmente, né, Vitor? A galera. Umas Não, pessoas. tô falando de Galera. literatura. Não, Não, eu não eu gosto ia dessas porra, não. Então, mas Eu gosto do meu pescoço bem. Inclusive, pescoço é um negócio que eu não gosto de brincar. Não mexo muito, porque Cara, Deus dá ruim. Dá ruim, não brinque. Mas é isso, é um grande mito desbancado. Dá sim, é plenamente possível. É relativamente comum, é bem comum.
Então, não achem que isso é algum tipo de eu consegui ver coisas que os investigadores não conseguiram ver. Conseguiu sim, as vozes da sua cabeça, isso que você conseguiu. É porque se você for parar pra pensar, a condição que a pessoa tem que ter pra conseguir montar um sistema pra ela ficar em suspensão completa pros pés não tocar, é muito mais difícil, velho. É muito difícil. Você tem que ter um ponto de apoio muito alto. Muito alto. Né? Não, é muito difícil. E normalmente é coisa de casa, assim, né? Tipo, coisa de banheiro, coisa de porta, assim, os negócios Porque mais tipo, você vai baixos. precisar de uma árvore. Eu não, né? Porque eu tenho 1,60 m, qualquer lugar que essa mesa aqui, se inclinar nela, eu tô balançando as perninhas aqui, né? Mas nem todo mundo é prejudicado, que nem É eu. isso. Então tá respondido? Tá. Próximo. Temos mais alguma coisa aí? Próximo, temos. Então vamos pro próximo. E quanto mais velha a pessoa, mais oxidado vai ser. E a decomposição vai ser mais rápida. Essa história de que a criança decompõe mais rápido. Não, é mentira. Quem decompõe mais rápido são as pessoas mais velhas. Isso eu já ouvi falar também, que a gente apodrece de dentro para fora. As crianças, na verdade, de fora para dentro, porque... Todo mundo apodrece de fora pra dentro e de dentro pra fora. Mas é da mesma forma? Da no mesma mesmo forma, tempo? no mesmo Pelo tempo. menos. A questão toda é que é um corpo pequenininho, então obviamente parece que é bem mais rápido. E outra, como tem pouquinho sangue circulando, aqueles livores hipostáticos, pra quem não sabe, é aquelas manchas que ficam nas costas do cadáver, ele vai se depositar de forma mais rápida, porque um corpo pequeno ele resfria mais rápido. É uma questão de lógica. E um corpo maior, de uma pessoa maior, Acho que tá bom já. ele vai demorar um pouco mais pra vamos, fazer pausa. ciclo. Meu Deus. Pausa. Tem muita coisa aí. Tem... Ó, pra não falar que nós somos ranzinza, Nossa senhora. eu vou dar um crédito dessa parte que falou que Caraca, vocês estão muito bonzinhos, velho. eu sou É porque bonzinho. ela falou, todo mundo apodrece de dentro pra fora, de fora pra dentro. Não, Pelo menos ela falou- não. Ela corrigiu a outra. Aí a porque outra esse falou papo de assim: criança- mas a criança apodrece de fora pra dentro. Existe um caso quando o defunto é um recém-nascido. E tá dentro da... Não, ele não tem microbiota intestinal. Fala. Como ele não tem microbiota intestinal, a decomposição ocorre de Nossa, uma ó. forma distinta. É, E- mas não que seja de fora pra dentro. Tipo, não, Não, tem não. microbiota intestinal, mas tem Sim, você microbiota, pode ter... né? Tanto é que a decomposição Não, em tem pouco. recém-nascidos começa pelo tórax. Você não tem mancha verde abdominal, você tem mancha verde torácica. Sim, eu entendo. Mas enfim, acontece dos dois jeitos. É Acontece o que dos dois importa. jeitos. O que eu tô falando é que o processo, o que eu quero dar o crédito para ela, é que o processo de decomposição, geralmente, ele é iniciado e ele se expande a partir do intestino. Uhum. E se você não tem essa microbiota, você pode usar essa liberdade poética para falar que é de fora para dentro. O que não necessariamente não é. Mas enfim, o cerne da questão aqui é que essas coisas de decomposição, de tempo de decomposição, de velocidade, é tudo muito relativo, né? Já começa por aí. Só que assim, por princípios gerais, o que ela falou tá tudo errado. Sim. Em crianças começa mais rápido, sim. Por quê? Ponto. É mais rápido, sim. Justamente É mais porque... rápido porque é menor, velho. Sim. Ela mandou que os velhos são oxidados. Tipo, Eu não entendi. Tipo, Esse véi, ponto quê? eu não entendi. e aí Tipo, eles vão se decompor mais rápido porque eles são oxidados. Que porra é essa? Marcão, eu Mas tenho tá uma bom. notícia pra te dar. Ah. Infelizmente, dessa mesa, você Você já tá oxidado. você já, ó... Tá, isso aqui, ó, tô pra- oxidando há muito acho que- tempo. Outra coisa que ela falou ali também que não tem nada a ver, ela falou a questão do surgimento de livor de hipóstase falando sobre costas. resfriamento. Cara, Não. primeiro que nas Primeiro que nas costas, costas. cara, não é. Em qualquer Não, lugar mas- que seja de acordo com a gravidade. né? Eu acho que ela tá pensando num cadáver típico. Caiu de costas, tomou um susto, caiu Então, de mas aí costas, morreu. vocês estão dando muita brecha Não, pra ela. não. Tipo, Eu sou mas bonzinho, que não lá. sei o O quê. livor de hipóstase, ele se forma pela ação da gravidade. Então, o que tiver mais perto do solo vai ser onde ele vai se formar. Se for as Perfeito. costas, vai ser as costas. Inclusive, se a Se a pessoa pessoa- estiver enforcada, vai estar tudo nas pernas e na pernas, ponta na dos ponta braços. dedos. Se a pessoa estiver sentada, vai ter um monte na região da bunda, onde ela está sentada. Nem tanto porque a bunda vai estar comprimindo né, e vai expulsar. Aí é varizes. Mas na isso série. basicamente, o que é esse livor de hipóstase? O sangue, quando você morre, ele para de fluir, né? E tem vasos que são muito pequenos no nosso sangue. Esse sangue ele começa a se depositar, porque ele para de fluir, pela ação da gravidade ele se deposita, e ele vai ficando marcando nesses vasos, e às vezes vai rompendo os vasos, entrando no tecido que está em volta. Porque os vasos não aguentam o peso, o literal peso do sangue. Então é por isso que ele se deposita na gravidade, né? Não tem nada a ver com as costas.
Não, A não ser se a e- pessoa estiver de costas, aí É. tem a ver, mas enfim. E também não tem nada a ver com resfriamento que ela falou ali. É. Porque resfria mais rápido, então surge mais rápido o livor de hipóstase. Não tem nada a Inclusive, ver. isso é uma Não, coisa é. que a gente usa, né? Porque tem um determinado. Os livores, eles aparecem, mas eles aparecem, e nesse primeiro momento, eles estão o que a gente chama de imóveis. Se você mexer o corpo, o sangue ele vai se reacomodar e os livores vão para outra parte que agora tá contra a gravidade. Simplesmente porque o sangue não coagulou ainda. Exatamente. Mas aí chega um momento que o sangue coagulou e que os vasos se romperam, que o sangue já tá no interstício, que esses livores eles ficam fixos. Então, por exemplo, às vezes a gente encontra um cadáver que ele tá com um livor que não é compatível com a posição dele, que já tá fixo, e aí a gente consegue falar, esse corpo foi mexido, né? Isso é uma coisa importante pra gente, inclusive. Uhum. Mas, de fato, como o Vitor falou, não tem muito a ver com resfriamento. Tem a ver com só o peso do sangue mesmo. Sim. É isso. Assim, na minha opinião tá tudo errado, mas... Não, e eu trabalhei um tempo com porquinho nos experimentos de decomposição. Cara, eu lembro quando eu pegava porquinhos de 3 quilos, 2 quilos, e botava em exposição, cara, sei lá, dava uma semana e pouco, ele tava esqueletizado. Uhum. Mas era um Esqueletizado e porco com- jovem ou um porco velho Não, e oxidado? neonato. Oxidado. Muito pouco oxidado. Menos, ele tinha um pouco menos que isso, desculpa. Por volta de 1 quilo. E as poucas vezes que eu acompanhei decomposição de porcos grandes, 70 quilos, demora muito mais. Mas muito. E o porco grande é mais velho que o porco pequeno. Uhum. Vamos e tem- estabelecer também E tem esse muita ponto de coisa raciocínio. também, né? Isso que eu falei de superfície de contato é uma coisa só. Tipo assim, o próprio, tipo assim, um corpo que tem mais material para se decompor, ele vai se decompor Demora às vezes mais mais. rápido que um corpo que tem muito pouco material, sabe? Tem muitas variáveis. Então, até esse negócio de quem te dá uma data, uma hora muito precisa tipo, isso aqui começou a se decompor às Essa 2h40 da manhã. Tipo, isso também não existe. Depende da causa da morte. Depende. É. Se Você teve falou uma hemorragia exato, é significativa embusteiro, ou não. velho. Quanto mais hemorragia, via de regra, Mais fácil de colonizar. quanto mais sangue você perde, mais devagar é a decomposição, né? Não, mas... Porque você não vai ter sangue dentro de você tá, pra proliferação de Tô bactérias, pensando né? nas mosquinhas aqui, mas tô viajando. Não, a decomposição biológica interna mesmo, né? Você não vai ter material sim. pra alimentar aquilo ali, então... Então, assim, são muitas variáveis que estão ali se competindo uma com a outra. Mas né, isso aí pra- que eu vou falar agora que eu tenho anos de oxidação. Eu oxidei 40 e... Não vou falar a minha idade. Mas já oxidou mais de 40. Já oxidei mais de 40. Então, sem volta. Não tem... É isso aí.